Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, por gentileza, as crianças estão liberadas, podem ir para o ministério infantil. Deus abençoe o que elas vão receber lá. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, como combinado na semana passada, você pode abrir também o seu caderno de anotações, para você anotar tudo que o Senhor vai falar contigo nesta noite. Hoje pela manhã nós tivemos batismo aqui na igreja, 6 irmãos desceram as águas, foi um tempo muito bom, muito especial, né? Foi uma alegria tremenda aqui. Todas as vezes que tem batismo ou casamento, são duas coisas que eu gosto muito de fazer. Eu vejo um ambiente de alegria, um ambiente onde as pessoas estão realmente se entregando para uma nova etapa, uma nova fase de suas vidas. Se você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem convicção de que Ele é quem guia a tua vida, quem direciona a tua vida, talvez seja importante você pensar sobre o batismo, descer as águas. O batismo não salva, mas é uma ordenança que precisa ser obedecida. Então hoje pela manhã batizamos esses 6 irmãos, foi um tempo muito bom, e eu tenho certeza que é só o começo para eles de uma longa peregrinação ao lado de Cristo Jesus. Nós vamos falar nesta noite, estamos falando na verdade, sobre uma série de mensagens chamada Liberdade em Cristo Jesus. E eu espero que nesta noite, mais uma vez, tudo que eu for dizer aqui possa alcançar, o coração, o seu coração no entendimento correto da palavra de Deus. Espero que você saia deste lugar melhor do que você entrou, para que o nome de Jesus seja exaltado. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos agradecer a Jesus e pedir que Ele conduza, o Espírito Santo conduza tudo aqui. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ter as portas abertas. As portas estão abertas, ó Pai, porque nós temos esta graça maravilhosa de estar em um país onde não sofremos perseguição. Podemos livremente falar acerca da Tua palavra, entender, compreender e praticar. E nesta noite eu te peço que mais uma vez o Senhor fale ao coração de cada querido irmão que decidiu estar aqui. Que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa vir, ó Pai, de encontro com a necessidade que os Teus filhos têm nesta noite. Nós te convidamos, Espírito Santo, a ministrar em nossas vidas. Abençoamos os homens que estão lá fora, cuidando dos nossos veículos, abençoamos as nossas crianças que também receberão ministração, abençoamos este tempo para que seja um tempo de aprendizado acerca da Tua palavra, abençoamos e convidamos o Senhor a participar de tudo que vai ser dito aqui, que Teu Espírito Santo tenha livre acesso às nossas mentes e corações, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Eu tenho incentivado a igreja a ter um caderno de anotações e ter uma Bíblia de papel. A Bíblia de papel pode ter saído de moda, mas ela está voltando à moda dentro dessa igreja, porque o celular, ele pode te atrapalhar, tirar a sua atenção. E é importante que pelo menos aí alguns minutos você tenha uma atenção máxima naquilo que vai ser dito e ministrado aqui. E nós sabemos muito bem que esse mundo não para. As preocupações, elas são intensas, diárias, momento a momento. E às vezes uma mensagem que alguém te manda pode te deixar aí com umas dúvidas, e você logo vai querer entrar ali para ver o que está acontecendo e acaba tirando a sua atenção daquilo que realmente é importante. Então, durante esses próximos 40 minutos, dedique-se em atenção ao texto bíblico, abra sua Bíblia, faça suas anotações, pegue uma caneta, rabisca aí a sua Bíblia, anote alguns versículos, se você tiver dúvida, anote também, pode me enviar a sua dúvida, a gente pode conversar sobre isso depois, mas a minha intenção é que a palavra de Deus hoje faça todo sentido para você. Nós estamos falando sobre a liberdade em Cristo Jesus, nos utilizando da carta de Paulo à igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas, e o que estava acontecendo nesta época. O apóstolo Paulo havia plantado essa igreja, era uma igreja linda, pulsante, viva, mas infelizmente estava sendo visitada e estava sendo contaminada por alguns judaizantes. O que eram os judaizantes? Eram homens
que estavam tentando trazer a antiga lei para dentro da igreja e colocar o jeito deles de fazer igreja. Eles estavam tentando misturar a nova aliança, a graça de Cristo Jesus, com a velha aliança, a lei que havia sido dada a Moisés no Monte Sinai. E não tinha como misturar isso, mas eles estavam tentando de todas as formas. E esse ensino, que era um ensino herético, que entrou dentro da igreja, ele estava pervertendo a muitos. Então o apóstolo Paulo, sabendo da condição da igreja da Galácia, ele escreve esta carta, e esta carta do apóstolo Paulo é em caráter urgente, tanto é que logo no início não há uma apresentação como em outras cartas do apóstolo Paulo. Ele praticamente já começa a sua carta dando chicotada para todo lado, porque não havia tempo a perder. A igreja estava correndo um perigo muito grande e poderia, muitas pessoas poderiam perder a sua salvação e Paulo não poderia permitir isso. Então, em caráter de urgência, Paulo escreve essa carta. A maneira como ele escreve já desde o início mostra que o desejo dele é que houvesse um entendimento da igreja para o que realmente é importante. Eu separei uma figura aqui, para os irmãos darem uma olhada, pode colocar, Celso, que é essa daqui. Uma igreja, as pessoas entrando, só que uma igreja com um chão falso, que leva direto para o abismo. Meus irmãos, entenda o seguinte: os tempos mudaram, mas as estratégias do inimigo continuam sendo as mesmas. O que Paulo estava vivendo lá na igreja da Galácia, no início de tudo, logo depois, 40, 50 anos depois de Cristo, nós estamos falando aí de 2000 anos atrás, são situações semelhantes do que acontece hoje. Hoje tem muita gente que tem uma falsa segurança, porque está participando de uma falsa igreja, que prega um falso evangelho, ou um evangelho contaminado, e acha que está tudo bem. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se uma falsa igreja que prega um falso evangelho, se tudo estivesse muito bem, Paulo não teria escrito a sua carta aos Romanos, a sua carta aos Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, a praticamente todas as igrejas que ele plantou. E todas as cartas de Paulo têm um caráter e um cunho, de colocar as coisas no eixo, de colocar novamente o trem no trilho, porque a igreja estava se pervertendo facilmente. Sempre que Paulo escreve em sua carta, ele está combatendo algum falso ensino, algum falso profeta. E nesse caso da igreja da Galácia, tanto havia falsos mestres, como também o falso ensino já havia entrado na igreja, e era justamente isso que estava acontecendo dentro da igreja da Galácia. As pessoas estavam tendo uma falsa segurança de que estavam salvas, quando na realidade elas estavam voltando para o judaísmo e deixando de lado tudo o que Paulo havia ensinado acerca da graça do Senhor Jesus e da salvação, mediante a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então toda essa confusão que havia dentro da igreja, Paulo escreve então a sua carta. Os desdobramentos dessa carta, é uma carta curta, tem apenas 6 capítulos, vale muito a pena você ler, para você se aprofundar mais. Mas um dos principais temas da carta de Paulo aos Gálatas, é o tema da justificação pela fé. Esse tema é muito importante, então eu escolhi justamente ele, para trazer para os irmãos hoje, a leitura e a meditação, em Gálatas capítulo 2, e você pode abrir aí a sua Bíblia, por gentileza, a partir do versículo 15, em diante, de 15 a 21, quero ler com os irmãos, e em cima desse texto bíblico, trazer uma mensagem para que você entenda esse tema, que é um dos temas mais importantes dentro do cristianismo. Esse é um dos temas também que nós vamos falar na nossa EBD, que começou essa semana, vamos falar sobre justificação lá. Esse é um dos temas principais, é um dos fundamentos do cristianismo. Então um cristão genuíno, verdadeiro, ele precisa saber o significado da justificação. Se você até hoje não entendeu muito bem esse tema, ou se você não sabe nem do que eu estou falando aqui, então chegou a sua oportunidade de entender esse tema tão importante para dentro da igreja, e você vai levar isso para o resto da sua vida. Então vamos à leitura do texto. Gálatas capítulo 2, de 15 em diante, diz assim: nós, judeus de nascimento, e não gentios, pecadores,
sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então o ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Versículos anteriores aqui, você vai ver uma repreensão de Paulo a Pedro, porque Paulo, ele pregava o evangelho aos gentios, Pedro praticamente pregava o evangelho para os judeus, mas logicamente que o evangelho não ficou fechado apenas para os judeus, ele alcançou, milhares, milhões de pessoas, e nós conhecemos o evangelho hoje porque Paulo foi um dos maiores missionários que já existiu. Não ficou fechado apenas para quem era judeu, mas nos alcançou. Nós, aqui nesse texto bíblico, sempre que você lê a palavra gentio, então nós somos os gentios. Se não somos judeus, somos gentios, e o evangelho de Cristo nos alcançou. Mas aconteceu, que aqui houve uma repreensão de Paulo a Pedro, porque Pedro, na intenção de agradar os seus irmãos judeus, ele deixa de comer com os gentios, e ali então Paulo repreende, dizendo: a sua atitude não está correta, você não deveria fazer isso, porque o evangelho de Cristo Jesus alcançou a todos. A graça é uma graça comum para todos, tanto para judeus quanto para gentios. Então, logo depois desta repreensão de Paulo a Pedro, o mesmo Pedro que negou a Jesus, e o mesmo Pedro que Jesus disse, que ele seria um grande plantador da igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é o mesmo Pedro que está sendo repreendido por Paulo, aqui nesse texto bíblico. Logo depois da repreensão vem esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, onde Paulo está falando sobre a justificação pela fé. Ele introduz a gloriosa doutrina da justificação pela fé, no contexto do conflito que ele teve com o apóstolo Pedro. Pedro se apartara dos crentes gentios com medo do grupo da circuncisão, judeus, e já não comia com eles. Essa atitude era um retrocesso, pois além de ferir a comunhão da igreja, atacava também o evangelho da graça. A justificação pela fé é a doutrina central do cristianismo. A reforma protestante, que aconteceu há 500 anos atrás, a restabeleceu. Sempre que a igreja caminhou na verdade, essa doutrina foi sustentada. Sempre que entrou em declínio, foi esquecida. Com ela a igreja mantém-se em pé ou cai. John Stott, um teólogo, ele diz que ela é central na mensagem da epístola aos Gálatas, fundamental no evangelho pregado por Paulo e realmente essencial no próprio cristianismo. Ninguém pode jamais entender o cristianismo sem entender a justificação. O que acontece? Toda religião, praticamente, ela tenta abrir um caminho da terra para o céu. Você já deve ter visto, ou pelo menos ouvido dizer, de homens que se autoflagelam, se batem, ficam batendo em suas costas, carregando cruzes por aí. No México isso é muito comum. Em alguns países aqui da América Latina, em dado momento de suas histórias, homens carregam as cruzes nas ruas, se autoflagelam, sofrem. Eles tentam de todas as maneiras abrir um caminho da terra para o céu. A maioria das religiões fazem isso, sejam religiões, entre aspas, cristãs, ou outros tipos de religiões, eles estão sempre procurando abrir um caminho da terra para o céu. A doutrina da justificação pela fé prega justamente o contrário. Quem abriu o caminho do céu para a terra foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que é uma questão de fé aceitar a justificação que Ele opera apenas uma vez, que Ele libera sobre a nossa vida.
Quando as pessoas não entendem isso, elas vivem em suas vidas achando que de alguma maneira elas serão merecedoras da salvação. Por isso que ficam se batendo, se flagelando, ou simplesmente dizendo, acreditando que a salvação é por obras e não pela graça. A maioria das religiões vai dizer, olha, para que você seja salvo, é necessário que você mereça. Para você merecer, é necessário que você cumpra todas essas etapas, então, para talvez você ser merecedor da salvação. No cristianismo, nós pregamos e acreditamos que a salvação é pela graça. Não importa o que você faça, não importa a obra que você realize, você nunca será merecedor, mas pela graça de Cristo Jesus. Foi porque Ele quis, Ele abriu o caminho do céu para a terra, para que você tivesse acesso a Deus. Nunca será o contrário, jamais. Nunca acredite em religiões ou simplesmente citações que dizem que de alguma maneira você é merecedor de algo. Você nunca será, eu nunca serei. Tudo tem a ver com Ele, tudo começa com Ele, tudo termina com Ele. Essa doutrina é uma doutrina essencial do Evangelho. Ela é uma doutrina que passa a ser um alicerce, como essa coluna aqui. Esse ambiente está sendo sustentado por essas colunas, não é pelos blocos. Tire 2 colunas dessa daqui e esse prédio vem ao chão. Uma das doutrinas essenciais consideradas como coluna para o cristianismo é justamente a justificação pela fé. E se não há entendimento dessa doutrina, muito provavelmente você nem entende o que é o cristianismo. As religiões tentam abrir o caminho da terra para o céu, mas o cristianismo é o novo e vivo caminho aberto por Cristo, por meio do seu sangue, do céu para a terra. O apóstolo diz que tudo provém de Deus e que em Cristo reconciliou consigo o mundo. Agora, o que é a justificação? Trazendo para você mais assim um termo mais técnico acerca desse texto. Vou ler aqui os versículos 15 e 16. Nós judeus, de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Explicando para os irmãos aqui, o que são as obras da lei? A lei foi dada a Moisés, os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos tem um monte de outras coisas que o povo de Israel precisava obedecer. Então a lei era essa. O que era a lei? A lei era um diagnóstico, um raio-x. A lei, a única função da lei era dar um raio-x da nossa vida. Se você ler os 10 mandamentos e os desdobramentos dos 10 mandamentos, você pode tirar um raio-x da sua própria vida. E você vai chegar à triste conclusão, assim como eu já cheguei também, que você nunca, jamais conseguirá cumprir 100% daquilo que está escrito lá. Então a lei, ela te dá um diagnóstico, ela te dá um raio-x, ela diz, olha, o quanto você é um pecador. E o que é a graça de Cristo Jesus? A graça de Cristo Jesus é o bisturi, é o que vai arrancar aquilo que não presta e deixar aquilo que presta, aquilo que floresce. É como se o pecado fosse um câncer. Então você foi e fez a sua tomografia, fez o seu exame, os 10 mandamentos, a lei do Senhor, e aí mostrou-se exatamente qual é a sua condição. E a sua condição é o quê? Morte. Você vai morrer. Mas Cristo Jesus, em sua infinita misericórdia, decide vir a este mundo. A graça de Cristo Jesus nos alcança. O bisturi corta fora o câncer e diz, não, este viverá para sempre. Ser justificado por Cristo Jesus, o termo utilizado aqui, justificação, é um termo legal que foi tomado, emprestado dos tribunais. É exatamente o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa. Na Bíblia, essa palavra significa o ato imerecido do favor de Deus,
por meio do qual ele coloca diante de si o pecador, não apenas perdoando ou o isentando da culpa, mas também o aceitando e tratando ele como justo. A justificação é pela fé. Você aceita Cristo Jesus e Ele o torna justo. Dando um exemplo ainda mais claro para os irmãos. Se pela lei eu faço um diagnóstico da minha vida e reconheço que sou um baita de um pecador que merece a morte, quando você diz para Cristo Jesus, sou um pecador, mas eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, você é justificado pela fé. Agora, o ato da justificação é o que acontece de fora para dentro. Nada tem a ver com você, tudo teve a ver com Ele. Por isso que a justificação é pela fé. Está dando para entender aí mais ou menos? Esse é um termo teológico, às vezes de difícil compreensão, mas estou tentando ser o mais didático possível para que você entenda. Então entenda que a justificação é um ato e não um processo. Entenda que a justificação tem na morte de Cristo a sua causa meritória. De quem é o mérito da justificação? De te tornar justo? Seu? Não. A morte de Cristo. A causa meritória é a morte de Cristo Jesus. Não tem a ver contigo, não tem a ver comigo, não tem a ver com essa igreja. Não tem a ver com algo que você tenha feito que tenha sido muito bom. Tem a ver unicamente com Cristo Jesus. Entenda também que a justificação tem na fé a sua causa instrumental. Qual é o seu papel nesse processo? Fé. Eu tenho fé de que em Cristo Jesus eu fui justificado. Meu irmão, se você botar isso na sua cabeça, se você tiver condições de viver uma vida livre de condenação, pelo menos metade dos seus problemas foram resolvidos. Porque o diabo essa é uma das áreas que ele mais ataca. Essa é uma das áreas que ele vive ganhando e ganhando o coração dos irmãos em Cristo dentro da igreja. Essa é uma das áreas que o diabo vive atacando. Tanto é que a igreja da Galácia estava sendo atacada por isso. Ao invés de aceitar a justificação pela fé, eles estavam sendo contaminados com uma palavra de que a justificação era por obras, de que a justificação era um ato seu, não tinha nada a ver com Cristo. Eles estavam invertendo tudo, quando na realidade eles deveriam pela fé acreditar no sacrifício de Cristo, no sangue derramado na cruz, e entender, compreender e viver como uma pessoa justificada. Esse continua sendo um dos maiores desafios de todo cristão. Esse continua sendo um dos temas principais para dentro da igreja. Muitas igrejas hoje estão trazendo de volta a justificação pelas obras. Quer um exemplo? Campanha dentro da igreja. Campanha é um dos exemplos. Ah não, é para movimentar a fé daquele que está participando da campanha tal, campanha tal. Olha, eu não duvido de que aquele que está participando da campanha está indo com o coração limpo, livre, liberto e realmente buscando uma resposta do Senhor. Mas aquele que está promovendo a campanha, na maioria das vezes, se não em todas, eles não está preocupado com tua fé, mas com teu bolso. E se você participar desta campanha, muito provavelmente chega uma hora que ele toque no assunto principal, que é o foco dele: dinheiro. Fala-se muito hoje, não é? Se você der, você receberá. Gente, isso nada mais é do que uma contaminação. Estão dizendo para nós em outras linhas que você é a causa meritória. Você, quando faz, pode ser justificado. Só que hoje ganha assim uns temas bem softs, bem suave. Vão colocando as coisas no meio de algumas questões religiosas para parecer que é alguma coisa boa, mas no fim das contas, você está sendo trabalhado lá no seu interior para acreditar de todo o seu coração que é você que determina alguma coisa, que você consegue
ser justificado pelas tuas obras, que você consegue ser justificado se você vier na igreja todos os domingos, se você der o dízimo todos os meses, se você fizer a sua contribuição além das contas, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro. Não, meus irmãos. Paulo está dizendo, não é esse o caminho. Ler a Bíblia é ruim? Logicamente que não. Logicamente que não. Mas se entrar num legalismo religioso, isso se torna péssimo. Dar o dízimo é ruim? Logicamente que não, é bíblico. Até no Novo Testamento é bíblico. Mas se isso entra dentro do escopo religioso, o dar com alegria, está longe. Deus ama quem dá com alegria. Se entrar dentro do escopo religioso, a alegria vai embora num piscar de olhos. E a legalidade domina o coração. Esses judaizantes que estavam dentro da igreja da Galácia, eram legalistas, falsos mestres, mais uma vez impondo para o povo um peso descomunal, do qual Cristo Jesus havia aliviado na cruz do Calvário, porque decidiu carregar toda a bagagem, morrer pelos nossos pecados. Então entenda também, que a justificação tem na fé a sua causa instrumental. A tua fé é o instrumento para que você receba e entenda a justificação em sua vida. Entenda que a justificação tem nas obras a consequência óbvia. O que diz o versículo 19 para nós aqui? Diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. A justificação tem sua consequência óbvia. E qual é? Ficar de pernas para o alto, tomando uma limonada de frente para a praia e curtindo a vida? Não, meu irmão. É suar a camisa, tem muito trabalho pela frente. Repete comigo assim, quem quiser, ninguém é obrigado. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, para as boas obras. Está aí o propósito da tua salvação. Está aí o propósito da tua justificação. Foi por isso que no tribunal de Deus você foi declarado como justo, para as boas obras. Então a consequência óbvia da justificação é para você arregaçar as mangas e trabalhar. Para quem? Para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, para que as pessoas sejam resgatadas do inferno, para que sejam trazidas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Amém, gente? Então lembre-se disso e leve para a sua vida. Não confunda santificação com justificação. Justificação é um ato de Deus, do alto para baixo, para a minha vida. Santificação é um ato meu, um processo meu. Eu sou trabalhado aqui dentro, e as minhas atitudes, elas condizem com o trabalhar de Deus no meu interior. Dia após dia, estou sendo trabalhado, estou sendo moldado, segundo a vontade de Deus. Então quais serão as minhas atitudes? Minhas atitudes vão refletir o grande amor de Deus na minha vida, e o meu desejo de buscá-lo mais intensamente. Justificação, ato de Deus na minha vida. Santificação, um processo interior que vai ser visto exteriormente através da minha vida. Amém? E qual é a maior necessidade do homem? A maior necessidade do homem não é a saúde, o prazer, a riqueza, o poder, mas a salvação. Essa é a maior necessidade. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque esse é o tema mais importante para a humanidade hoje. O tema mais importante para a sua família hoje. Esse é o tema mais importante para os seus filhos hoje. É a salvação. É você olhar para o escopo de pessoas que você ama, para aquele grupo seleto de pessoas que você chama de amigos, que você chama de filho, que você chama de esposa, que você chama de marido, e perguntar e ter uma resposta real acerca de que essas pessoas, elas estão salvas ou não?
A partir dessa resposta, você já vai ter muito trabalho pela frente. Qual é a maior necessidade do teu irmão de sangue? Salvação. Qual é a maior necessidade do teu marido? Salvação. Qual é a maior necessidade da tua esposa? Salvação. E dos teus filhos? É salvação. Ter a convicção de que os nossos queridos entes estão salvos nos traz uma segurança tremenda. Mas quando não temos essa convicção, traz um incômodo tremendo também. É difícil. Você olha para uma pessoa e você diz: eu quero que um dia essa pessoa esteja comigo no céu. E o que você está fazendo acerca disso? Para mudar essa realidade. É por isso que nós não podemos perder tempo, porque essa é a maior necessidade do homem. Agora, o que é importante também nós ressaltarmos acerca do que o texto bíblico nos orienta e nos ensina. A maior necessidade do homem é essa. Todos esses males que estão descritos aqui, a doença e a morte, mas a maior tragédia do homem não é a pobreza, a doença e a morte, mas estar separado de Deus e sob a sua ira. O pecado é a maior tragédia do homem. O pecado é pior do que a fome, do que a pobreza, do que a doença, do que a própria morte. Todos esses males juntos não podem separar o homem de Deus, mas o pecado o separa agora de Deus e depois afasta para sempre da presença do Altíssimo. E o que é importante ressaltar aqui? O homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. O homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. Versículo 15, é um ato. É o Senhor quem decidiu nos resgatar. A Valéria bem falou aqui no momento de intercessão. Ele olhou para ela e a resgatou. O Senhor a escolheu. O Senhor te escolheu. É um ato dele. O homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. Não há nada que você possa fazer na força do teu braço que te levará para o céu. Gente, isso é algo maravilhoso. Porque imagine que dependesse de você. O que seria da sua vida? Deus é perfeito ou não é? Já sabendo que nós não daríamos conta, Ele tira totalmente, mas totalmente, o ato da salvação das tuas mãos, da minha mão. Ele diz: isso é meu, deixa que eu resolvo. Você só precisa crer, declarar, para ser justificado pela fé. O homem é impuro e não pode purificar a si mesmo. Por que ele não pode ser justificado? Porque o homem é impuro e não pode purificar a si mesmo. Por conta própria ele não consegue. Diz o versículo 15 para nós: o pecado é uma mácula que contamina. O homem está sujo e não pode lavar a si mesmo. Outro motivo: porque o homem é filho da ira e não pode alcançar o favor de Deus por si mesmo. Versículo 15, olha o que diz o texto para nós. Diz assim: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Por conta própria não dá. Por quê? Porque o homem é imperfeito e não pode cumprir a perfeita lei de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: no céu só entra pessoas perfeitas. Somente pessoas perfeitas entram no céu. Tente entrar, por exemplo, no TCC, Taubaté Country Club, sem você se associar, sem você pagar pelo dia. Chega lá e diz: não, eu vim entrar aqui. Abra as porteiras aí que eu estou entrando. Você acha que você vai entrar? Não vai. Por quê? Você não pagou. Você não é sócio. Você não pode entrar. Não é porque você quer que você vai entrar num lugar como esse. Você precisa pagar. Tem gente que acha que o céu é uma bagunça.
todo mundo vai para o céu. Mentira de Satanás. No céu só entra gente perfeita. Agora, talvez você pergunte, tá, pastor, então eu estou lascado, porque olha, definitivamente perfeito eu não sou, mas é aí que está o negócio. Eu não sou também, mas lembre-se, que quando eu digo sim para o Filho, o perfeito passa a habitar dentro de mim. Então quando você chegar lá na porteira do céu, Deus vai olhar para você e não vai ver o Luiz, Ele vai ver o Filho no Luiz. O Luiz foi justificado, então Ele vai abrir e dizer, pode entrar, Luiz, você está perfeito, você pode entrar aqui, meu filho habita em você. Não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo. Tudo começa e tudo termina nele. Paulo está aqui pregando, falando e dizendo praticamente assim: Gálatas, por que vocês estão abandonando o evangelho da graça e voltando para a prática da lei? Vocês nunca serão suficientemente bons e perfeitos para merecer o céu. É tempo de nós entendermos o que realmente significa a palavra para nós. Nós somos imperfeitos, mas quando nós dizemos sim para o Filho, aquele que é perfeito passa a habitar em nós. A ira de Deus foi aplacada quando eu disse sim para Jesus. Deus olhava para mim e a sua ira se acendia, mas quando eu disse sim, eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu ganhei uma marca. Então todas as vezes que Deus olha para mim, Ele vê o seu Filho. Por quê? Porque eu fui justificado. Aos olhos de Deus hoje, eu sou um homem livre de culpa. Eu sou um homem livre de condenação, porque Ele me justificou. Amém, meus irmãos? Não deixemos o legalismo entrar dentro da nossa igreja, nem dentro das nossas casas. Não deixemos o legalismo entrar dentro das nossas vidas. Vamos aceitar mais do que nunca e valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos dizer para Satanás e seus demônios que se calem diante das acusações que ele tenta nos impor em nossas vidas. E vamos declarar fielmente para o inimigo das nossas almas que nós fomos justificados pela fé. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Tem uma contribuição de João Calvino, um dos reformadores da igreja, que ele diz assim: se a morte de Cristo é a nossa redenção, então éramos cativos. Se ela é o pagamento, então éramos devedores. Se é a expiação, então éramos culpados. Se é a purificação, então éramos imundos. No sentido contrário, aquele que atribui às obras a sua purificação, o seu perdão, a sua expiação, a sua justiça ou o seu livramento, torna inútil a morte de Cristo. Valorizemos a morte de Cristo. Não éramos ninguém. Hoje, se somos algo, é porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Você recebe essa palavra no coração? Amém? Obrigado, Jesus, porque no Senhor fomos justificados. Hoje somos considerados justos, porque um dia reconhecemos que éramos pecadores e o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por tamanha dádiva, por tamanho presente. Obrigado, Jesus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. Obrigado, meu Pai, porque hoje nós podemos dizer que somos novas criaturas
As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram coisas novas. Obrigado, Senhor, porque em Ti o nosso coração se alegra. Nós podemos viver uma vida de cabeça erguida. Nada mais pode nos levar à perdição, porque no Senhor nós fomos justificados. Que o inimigo das nossas almas se cale, meu Pai, diante das acusações infundadas que ele tem trazido em nossa alma. Que ele se cale, meu Pai, para nunca mais falar, e que em nossa mente e em nosso coração reverbere apenas a Tua palavra, o Teu grande amor e a aceitação que nós recebemos do Senhor. Que não haja espaço para rejeição, que não haja espaço, Pai, para a depressão, que não haja espaço para o medo, que somente haja espaço para a Tua graça maravilhosa, para a Tua presença abundante, para a direção do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, meu Pai, por esse tempo aqui juntos, de aprendizado, acerca de uma doutrina tão importante para as nossas vidas. Reavive a nossa fé, meu Pai, reative a nossa fé, como nunca antes. Faça-nos voltar ao primeiro amor, a ter um entendimento mais profundo do que o Senhor realmente conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja comigo e com você, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa última canção. Que Deus te conduza para uma semana muito abençoada. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, vem, para você que já é justificado, uma boa semana para a santificação e para as boas obras. E para você que ainda não é justificado, fica o convite, Jesus te espera, essa é a hora. Deus abençoe.